gente está mais na frente. Professor André, você pode começar, então. Então tá, vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Bom, eu queria então cumprimentar a todos vocês que estão aqui presentes, alunos, convidados, cumprimentar os colegas de mesa, Andrei, Thalisson. Eu acho que vai ser divertido, porque eu imagino que a gente vai poder falar de uma maneira mais espontânea, uma vez que não houve, né, uma reunião anterior para preparação e nem coisa do tipo. Eu até fiquei assustado quando a Maju falou agora que eu ia fazer a palestra, porque eu não organizei uma fala para fazer uma palestra. E aí, enfim, eu como professor do Uniceub, eu imagino que o meu papel aqui seja muito mais da mediação, né, de fazer algumas provocações e de articular algumas questões entre vocês dois. O que eu imagino que tenha me trazido aqui, eu sou um professor, na verdade, de muitos anos do Uniceub, mas sou um professor calouro na arquitetura. Eu estou no Uniceub desde 2004, eu sou da área do design, sou graduado em design e acabei vindo para a área da educação em algum momento lá da carreira e resolvi fazer mestrado e doutorado, acho que é um caminho meio natural para os professores e trabalhei muito na área da comunicação, continuo, né? Eu sou da área de criação na comunicação, então eu acho que é meio que movido a fazer projetos, né? Assim, não basta todas as ocupações da sala de aula, da academia, a gente fica sempre atrás de projetos. Eu estava esperando aqui para me conectar e acabei de ser convidado para um projeto que a pessoa que me chamou já perguntou: "E aí, você está podendo mesmo fazer?" E eu sempre digo que estou. E aí a gente dorme um pouco menos e, enfim, imagino que os colegas vivenciem isso. E quando a gente atua por projeto, acho que a área de eventos, né, funciona muito nessa perspectiva. Você tem um evento, tem uma data para começar, tem uma data para terminar. A gente trabalha muito nesse período e depois, pelo menos para aquele projeto, tem um tempinho ali de descansos, se é que vai ter uma outra edição, se é que ele vai acontecer de novo. E, enfim, eu tenho buscado me atuar profissionalmente dessa forma, né? Assim, eu deixei de ter uma prestação de serviço permanente, assim, de ter uma agência aberta, porque eu gosto mais desse formato projeto. Então, eu sou convidado para um projeto que tem dia para começar e para terminar. Exige muito da gente, mas eu acho que tem um lado muito bom, porque você mergulha naquela experiência, naquela temática, naquele universo daquele projeto. Enfim, depois que ele acaba, outros projetos vêm na sequência. Aí eu, então, falei um pouquinho aqui de mim, e aí o que me traz aqui é porque eu sou dessa área de criação e da área de criatividade, e eu acho que, em certa medida, quando a gente pensa nas nossas formações profissionais, universitárias, eu acho que em algum momento lá no passado a gente saía meio com o foco: eu me formei em arquitetura, então agora eu vou projetar edificações. E quando a gente vai para o mundo do trabalho, eu acho que a gente agora vivencia, né, um momento que cada vez mais a gente tem, assim, muitas áreas com interlocução com muitas outras áreas, e que você não necessariamente vai atuar naquilo que talvez tenha sido a prática de uns anos, de umas décadas para trás. Daí, nesse sentido, eu queria passar a palavra para os colegas com essa primeira questão. Como é a atuação de vocês e como é essa interlocução com outras áreas? Eu acho que a gente faz isso cada vez mais e penso que isso é o que qualifica esse momento que a gente vive, né? Esse momento tão colaborativo. Eu trago a minha experiência, mas eu recebo também a experiência dos outros. Eu acho que isso a gente caminha para um lugar que eu penso que seja um lugar mais interessante do que o que a gente praticou no passado. Enfim, não vou apontar para nenhum dos dois. Deixo aí a palavra para Andrei, Thalisson, quem quiser começar. Tá certo. Primeiramente, agradecer, gente, o convite. Eu e o Andrei, né, nós somos ex-alunos aí do CEUB, né, a gente se conheceu no CEUB, no primeiro semestre. Eu me formei, assim como o professor André falou, eu fui direto para o mercado imobiliário, né, viabilidade, edifícios corporativos, habitação, apartamento,
Trabalhei cerca de 6 anos no escritório a Dávila, né, multinacional em arquitetura imobiliária e comercial, até cair realmente de paraquedas nesse mundo do evento, né? Até muito por influência do Andrei ali lá em 2007. E, cara, foi uma ótima introdução aí mesmo, professor, porque tem a cenografia, ela é um patinho feio, né? Ela sempre foi um patinho feio ela não é uma profissão assim conceituada, né? Existem vários cenógrafos, né? Existe pouquíssima literatura sobre a cenografia. É até uma dificuldade grande da gente de ter um bom livro sobre cenografia. A gente consegue alguns poucos, mas geralmente gringos, sabe? Então a gente tem que se referenciar muito pelos colegas mesmo, por conversas, né? Quem está fazendo alguma coisa aqui em Brasília, quem está fazendo alguma coisa em São Paulo, no mundo em si. E assim, por ela não ser uma profissão muito bem falada, até sofre um pouco de preconceito no mundo da arquitetura, é muito legal a gente incluir um tema desse numa semana de arquitetura, porque quando a gente entra no espaço de um evento, a gente vê que não muda muito. A gente realmente a gente projeta o espaço, e a gente projeta o espaço de uma forma muito mais intensa, né? Porque a gente tem construções efêmeras, o erro e o acerto estão muito próximos, né? A gente projeta, executa, vê aquilo executado, vê aquilo na rua, vê as pessoas usando no evento e tem que agir rápido, ou para corrigir, ou para melhorar, ou para manter, né? Então, só isso para abrir mesmo, né? Me apresentar um pouco. Eu trabalhei muito com o mercado imobiliário. Estou aí na parte de eventos aí já vai para 10 anos. E junto aí, com o Andrei, a gente fez vários eventos grandes em Brasília, né? Como na praia, Surreal, Carnaval no Parque, né? Isso falando de Brasília, tirando outros eventos maiores como Rio, São Paulo e até shows internacionais. Mas essa apresentação, para a gente se conhecer melhor aí, vou abrir a palavra para o Andrei, que é bom que a gente não é muito conhecido no ramo de arquitetura. Legal também, obrigado pelo convite, Maju, todo mundo aí do CEUB, é bem bacana essa troca de experiência, né, entre arquitetura, cenografia, direção de arte, né, e essa introdução muito legal, estar aqui junto com o Thales, um parceiro gigantesco de trabalho que eu tenho em Brasília e na vida mesmo, é um excelente arquiteto, além de tudo, e é muito legal essa colocação do André, né, sobre essa questão da criatividade, da criação, né, e um ponto que eu queria abordar aqui para a gente era a questão de que a criatividade, se fala muito em criatividade hoje em dia, em inovação, em você trazer alguma surpresa dentro do seu projeto, executar de uma maneira que ela assume um diferencial dentro de toda uma perspectiva global de trabalho, que a gente tem acesso a muitas referências hoje em dia. Só que essa ansiedade, essa expectativa de superar essa apresentação, muitas vezes ela até abafa a nossa consciência, a vontade de fazer alguma coisa diferente. Às vezes ela encobre um pouco a essência própria da criatividade que as pessoas precisam trazer para elas. E aí eu gostaria de colocar uma questão que é o seguinte: a criatividade, ela é uma entidade, vamos dizer assim, ela é um arquétipo, né? Ela existe para todo mundo, ela está aí, só que ela se manifesta para cada pessoa de uma maneira diferente. Vamos dizer assim que a criatividade desenvolvida por uma pessoa, ela nunca vai ser igual a de outra pessoa. Porque a primeira pergunta que a gente se faz dentro de um processo como esse é: quando começa essa criatividade dentro de você, né? Eu acredito que a gente estabelece esse caminho dentro da criação e muitas vezes tem pouco contato, dá pouca atenção para aquela origem
da aptidão do seu olhar, a aptidão da sua percepção. E aí, essa percepção individual, ela passa a realmente se tornar original quando a gente tem um contato com esses elementos, vamos dizer assim, do seu interesse pessoal, sabe? Então, eu acredito, assim, eu vejo que esse caminho que a gente foi desenvolvendo de passar pelo teatro, passar pelo cinema, chegar, desenhar um stand, começar a estabelecer uma relação com projetos, essa colocação que o André colocou, com esses desafios que tem começo, meio e fim, que tem toda uma regra de trabalho, elas estão constantemente provocando esse percurso que a gente escolheu de trazer à tona todas essas fontes de informação, essas fontes de conteúdo e de referências de cada um. E, na verdade, essas fontes não são iguais para todo mundo. Cada pessoa tem uma força que move ela para uma cor, às vezes. Às vezes uma pessoa gosta mais do vermelho do que do azul. Às vezes uma pessoa gosta mais de uma composição mais carregada do que outra. E a beleza que está em descobrir essas manifestações individuais dentro desses processos é que, na minha visão, começa a estabelecer uma força criativa dentro da pessoa. E aí ela começa a colocar em paralelo aquilo que ela traz como conhecimento natural dela, individual dela, aquilo que ela resgatou desde a infância, com aquilo que ela começa a trabalhar como a sua aptidão, o seu trabalho, o seu talento, ou o desenho, ou até o 3D, ou outras ferramentas de trabalho que vão sendo mais ou menos complexas. Isso nem importa tanto, o que importa mais é o que ela vai fazer com aquilo, como que ela vai organizar a comunicação e o diálogo entre todas essas referências, né? Então eu queria dar esse pontapé inicial para dizer assim que, com base na cultura, na pesquisa individual e na vivência de cada pessoa, ali é que reside o elemento da criatividade, sabe? Eu acho que ali cada pessoa tem um trilho e um caminho gigantesco para seguir, que é o grande desafio de conseguir dar uma unidade para todo esse conhecimento que cada um de nós temos, né? Legal. E, Andrei, outra coisa que é bom a gente desmistificar, né, é a questão da criatividade. Ela não é uma coisa orgânica, né? Todo mundo tem aquele mito, né, que a gente tem um surto de criatividade e faz o projeto nasce. E não é bem assim. Ela é mais sistemática do que orgânica, né? A gente que trabalha com evento, quem vê assim, pô, os caras trabalham com balada, com festa, ou com cinema, teatro, é tudo doidão. Tem a sua dose de loucura, assim, né? Não vou negar, mas tem uma parte sistemática e organizacional muito complexa, né? A gente, num projeto grande como o Na Praia, por exemplo, que você vê, são 33 mil metros quadrados de área cenografada, né? Ele assim, é muito maior do que muitos prédios comerciais aqui em Brasília mesmo, né? Então, para você cenografar uma área de 33 mil metros em um mês de obra, a gente tem um mês de obra, a gente faz 33 mil metros quadrados de cenografia. Então, para ter um projeto desse tamanho, com uma cenografia tão rápida e tão real como ela tem que ser, imersiva, tem que ter um projeto muito rico e tem que ter uma organização muito sólida, porque senão a gente perde a mão, né? A gente, como projeta casa, prédio, a gente tem muito... Isso até eu mesmo, quando faço arquitetura comercial e residencial, a gente tem aquilo de projetar e beleza, joga o projeto para o mundo e não tem tanto assim o poder da obra, né? Na cenografia não. A gente tem o poder de projeto, de criação,
mas se a gente não ter o processo de organização para executar, aquele projeto se perde, né? Então, a gente tem essa parte complexa, que é muito bom, que, cara, nos torna muito mais projetista e executor, como um arquiteto, né, completo mesmo, e cenógrafo completo, porque a gente começa a ver um item desde a criação até o final executivo, né? Isso que o André falou de início, meio e fim. Na arquitetura, a gente demora a ver esse fim, né? Uma obra, às vezes, demora 3, 4 anos para ser executada. Em 3, 4 anos, o mundo mudou, o briefing mudou, então há reparos. Na cenografia, não. Em um mês, num projeto desse construído, com tema, a gente é um tiro curto, né? Um tiro curto, a gente não pode queimar muita munição. Então, realmente, só para lembrar que a questão da criatividade é muito mais sistemática, né, metódica, do que orgânica. Legal, Thales. Quer colocar alguma coisa, André? Eu quero, antes de você colocar aí, acho que você tem uma apresentação, né, Andrei? Tenho aqui, mas eu acho que é melhor a gente seguir nesse caminho aqui, tá interessante. Eu vou consultando ela. Mas fica à vontade, se você quiser compartilhar, eu acho que seria rico também aí para quem está assistindo. Eu vou só fazer uns ganchos aí com as falas de vocês. Perfeito. Sou muito partidário desse pensamento que você trouxe, Andrei, e Thaleson, de alguma maneira, eu acho que fez uma complementação com essa ideia. E aí, dos presentes, quem teve aula comigo, talvez, enfim, consiga lembrar da minha insistência numa construção de um repertório cada vez mais rico, de encher a cabeça com informações, seja de onde vem essa informação, seja de uma série que você assiste, de um álbum que você ouve, de uma balada que você vai, de uma balada dessas, por exemplo, que tem um super tratamento do ponto de vista projetual, porque eu acho que traz muitas referências, a gente vai enchendo a cabeça dessas referências e vai criando isso que a gente chamaria de repertório, e que eu gosto muito da abordagem que você trouxe, Andrei, de traduzir isso para uma história pessoal. Porque eu penso exatamente dessa forma. Assim, por mais que a gente compartilhe experiências, se a gente pensar nos projetos que vocês trabalharam na praia, por exemplo, você tem uma frequência diária ali de sei lá quantas mil pessoas. Então, todas aquelas pessoas estão frequentando. Então, aquela experiência está na cabeça de todas elas? Sim e não. Está na cabeça de todas elas? Sim. Mas para cada um está de uma maneira diferente. Cada um vai e absorve referências, informações de maneira diferente. Então, no final, eu também penso dessa forma, que cada um é único. Cada um tem uma visão e que traz essas referências de uma maneira. E aí eu gostei da forma como você colocou, que eu anotei aqui no papel, entre aspas, como uma descoberta, né? Quando a pessoa entende. Eu acho que é um pouco esse pensamento da canalização, né? Como é que a gente canaliza tudo isso que eu vim acumulando? E aí a gente tem um mundo aberto aí de possibilidades técnicas, expressivas, de linguagem, de técnica para a gente, de alguma maneira, ocupar. Eu acho que o que é bacana é que tanto o repertório como essa descoberta é um processo de dentro para fora, né? Não vem de alguém que fica ali do lado de fora buzinando na sua orelha. Ele pode até, assim, te dar uma esquentadinha, te dar um impulso, mas é um processo intrínseco, né? Que vem de dentro da gente e que em algum momento se revela. E aí, em relação a essa parte final que o Thales trouxe, eu também acho que é importante essa colocação, né? E daí, Thales, eu vou deixar aí para vocês dois uma questão que o Thaleson abriu falando, acho que existe um certo preconceito em relação a quem faz, né, arquitetura para evento e tal. Será que ele não vem do fato de, apesar de ter toda essa sistematização que você falou, você tem todo um trabalho, assim, um pensamento projetual, né? Não é aquela coisa assim que a gente ainda tem um preconceito de que a produção voltada para eventos e para o mundo das artes, ela é assim, oba-oba, você fica deitado lá numa rede esperando que as ideias fluam. A gente não sabe que é assim, né? Que é uma sistematização enorme. Daí eu pergunto o seguinte, será que não vem do fato de, quando a gente pensa arquitetura convencional, eu acho que a consolidação de um projeto seja uma obra concreta e física, e que um evento, ainda que tenha estruturas físicas e sólidas, em algum momento ele é desmontado e aquilo desaparece. Eu acho que para o público
isso não acontece. Eu acho que o público observa talvez com o mesmo bom olhar a estrutura de um evento e a estrutura de uma casa, de um edifício. Mas eu penso assim, do ponto de vista dos profissionais, que aí, sei lá, o seu colega arquiteto olhe para aquilo e fala, aquilo um dia vai ser desmontado, então, assim, talvez essa impermanência das estruturas dos eventos, acha que pode estar aí a questão do preconceito? Vocês acham? Enfim, só estou jogando uma questão, mas a fala é de vocês, tá? Sim, sim. Transitem aí para o lugar que eu acho que é bem por aí mesmo, André. E outra porque são projetos. A gente tem um projeto que é uma exceção, que é um Na Praia, que dura 3 meses. Mas a maioria dos projetos que a gente faz é questão de um dia, né? É questão de um fim de semana. Então, realmente, se você tem uma loja comercial que passam ali centenas de pessoas ao longo de anos, a gente agrada ali milhares de pessoas, mas em um fim de semana, né? Então, assim, poucas pessoas vêm, poucas pessoas vivenciam a experiência, né? A gente trabalha muito com a parte psicológica da experiência, né? Se você está construindo uma casa, é para um uso, né? Geralmente é para o uso para a pessoa morar. Um restaurante, você tem aquele uso ele serve para comer, para vender um produto. Num evento, você tem tudo isso num lugar só, né? As pessoas vão beber, vão consumir, vão brincar, vão namorar, vão azarar. Então, você tem que pensar nessa gama de experiência, né? Então, é uma abordagem mais psicológica mesmo. E eu acho que está por aí mesmo. Eu acho que até a questão de ter pouca literatura é muito porque os registros são rápidos, né? Então, o contato da nossa arquitetura, né, efêmera mesmo, ela dura muito pouco, né? Você não tem como lá ter uma análise, né? Ela não sai em revista, ela não tem, sabe? Não tem toda essa valorização que tem, né, a arquitetura mesmo. Mas é como eu digo, estou até vendo perguntas aqui de que materiais a gente usa. O que muda basicamente no arquitetura efêmera é material, porque a gente sabe que ela vai ser desmontada em breve e tal. E o Andrei vai tocar muito nesse assunto. É uma das coisas muito legais que você começou falando sobre a questão da interdisciplinaridade, né, da arquitetura, né, de ter contato com outras, né, você vê o design e está dando aula com arquitetura. E evento é basicamente isso. A gente tem que fazer um projeto, a gente faz o projeto arquitetônico, mas a gente acaba cuidando do projeto comercial. A gente tem que fazer um estudo de fluxo gigantesco, porque são milhares de pessoas entrando ou saindo no mesmo horário, né, querendo ir ao banheiro no mesmo horário. Então, acaba isso que a gente vai falando com muitos técnicos, né, de outras áreas. Técnico de palco, o Andrei trabalha há 20 anos com técnica de palco. O palco em si, né, onde vai ter o show, para o público é só onde o artista pisa, mas ele é um mundo cara, existem projetos complementares, existe 20 projetos complementares dentro do palco, né? Luz, som, efeito. A gente, no último Na Praia, com todo o problema da acústica, a gente fez um mapa de ruídos para entender a implementação e ver para onde vai construir cada coisa na implementação, sabe? Então, realmente só para ver a complexidade. E, Andrei, se você quiser abrir a apresentação aí, para até a gente mostrar algumas coisas de bastidor, de foto, né, que a gente já montou no evento, eu acho que é legal para a galera ver. Tá, Alisson. A minha apresentação era sobre criatividade na direção de arte, então eu não tenho fotos aqui de backstage, de evento, entendeu? Eu estava com um conteúdo mais direcionado para falar sobre essa questão mesmo do desenvolvimento da criatividade individual, né, dessa questão. Mas eu acho que aquela apresentação que você separou do Na Praia, né, tem algumas coisas que estão relacionadas a essa questão do evento realmente. Agora, essa questão, não sei. Eu tentei compartilhar a tela aqui, Maria Júlia, está desabilitado, se você puder me liberar. Essa questão, eu queria
trazer aqui uma problemática, né, que a gente tem enquanto desafio da cenografia, dessa dificuldade, realmente tentar estabelecer uma apresentação desse problema, né, que a cenografia traz para resolver, como uma linguagem, né? A dificuldade que as pessoas têm de perceber ela enquanto linguagem. É muito fácil quando você fala de algumas linguagens assim visuais, como até o próprio design, né? O André é design, ele sabe que tem uma delimitação muito mais clara, inclusive dentro da própria cenografia, não, a própria arquitetura, ela também tem uma delimitação muito clara sobre o que é. E a cenografia, ela tem essa dificuldade de se estabelecer enquanto linguagem. Então, nessa perspectiva, eu coloco alguns problemas para vocês, assim, que a gente viu na história da humanidade, né? Por exemplo, há 30 mil anos atrás, os homens, eles caçavam, né? E, de repente, eles sentiram uma necessidade de representar aqueles rituais de caça, aquele cotidiano deles dentro de uma caverna, e eles passaram a pintar essas cenas do cotidiano deles dentro das cavernas, né? Então eles passaram a comunicar toda uma questão cultural deles a partir dessa prática. Aí você vê lá há 3 mil anos antes de Cristo, os egípcios estavam desenvolvendo os hieroglifos, a linguagem, para poder comunicar também uma cultura. E por aí vai, a gente tem várias sequências de inovação e de descoberta dentro de uma necessidade de mudança. E o que eu percebo é que a cenografia, ela hoje em dia, ela pertence a praticamente todo o nosso cotidiano, né? Você vê uma televisão, você está vendo um cenário na TV, você vai ver um filme, você vê a cenografia dentro do filme. Você vai num shopping, o shopping está cenografado também. Então a gente tem assim bombardeado cotidianamente por uma presença de toda uma preocupação estética e visual que pertence à sociedade, que está em todos os cantos do nosso dia a dia e que ele está dialogando com a arquitetura, está dialogando com o comércio, com as marcas, e o nome desse negócio ele é cenografia. Às vezes as pessoas não conhecem ou não percebem muito isso, mas ela está lá. Então, quando a gente percebe a aplicabilidade dela, a gente vê que a necessidade de mudança desses ambientes, dessa composição urbana, dessa composição social que deixa, vamos dizer assim, mais bonita o nosso dia a dia, é uma necessidade de mudança também. Encontrar essa ferramenta, encontrar a maneira de expressar essa informação que precisa ser passada na cenografia através da linguagem da cenografia. Eu acho que é aí que ela se torna muito mais complexa, porque como ela não tem um tema definido, né, não é igual assim, você tem uma habitação para resolver, ou você tem tem várias, não é uma questão física, um cálculo. Você pode fazer um cenário sobre qualquer tema, uma direção de arte sobre qualquer tema. Então ela vai exigir um nível de aprofundamento muito grande no conceito, sabe? Você tem que ter um aprofundamento conceitual incrível para você poder conseguir traduzir todas as informações daquela questão, né? Eu cito, por exemplo, você pega a natureza dos números, e o Einstein conseguiu chegar na teoria da relatividade, conhecendo muito a matemática e a física. Você pega, por exemplo, o planeta Terra, o Darwin, e ele sai do outro lado com uma teoria da evolução humana. Você pega, por exemplo, aí a gente pode colocar assim uma tela em branco e a tinta, e um pintor sai do outro lado com um Van Gogh, com uma pintura de paisagem incrível da Lua, ou o Eduard Munch com Um Grito, que é um quadro muito famoso. Então, como que se comunica certas coisas, né? E aí a gente deve também dar esse passo para dentro da gente e ver
como que a gente está lidando com esse tipo de conteúdo para conseguir fazer esses desafios mais claro, entendeu? Deixar mais clara essa mensagem cenográfica que já está navegando dentro de um ambiente muito, assim, muito confuso hoje em dia, né? Beleza. Perfeito. Assim, a gente tem uma apresentação que a gente fazia muito para o pessoal na praia mesmo, que a gente passava os bastidores. Foi o que eu botei aqui, botei uma capinha rapidão, só para a gente ilustrar aqui mesmo. Mas, assim, é mais mostrando uma timeline de um projeto desse, que eu acho que está todo mundo na cabeça, né? Que ilustra um pouco o nosso trabalho. É claro que o André falou aí, o trabalho do cenógrafo, ele inclui audiovisual, teatro, filme, cinema, série, né? Um stand, uma ativação de mercado e tal. Mas a gente realmente aqui em Brasília teve um projeto de relevância, que é como na praia, né? E quando a gente, por exemplo, chegou ali para trabalhar com eventos aqui em Brasília ali por volta de 2011, sei lá, isso aqui é uma imagem, isso era o projeto que existia, tá, na praça. Todos os eventos, isso aqui era um projeto para eles, né? Era uma imagem sketch de cima, tal, que era uma planta com medida, né? Então, assim, quando o Andrei já trabalhava muito mais tempo do que eu e tal, mas, assim, o mercado de Brasília mesmo, era isso tudo que se tinha no projeto. Esse você fazia uma execução de um projeto inteiro de evento. E em 2015, quando a gente começou a fazer o Na Praia, a gente dá até vergonha de mostrar esses 3D depois da última palestra, né? Mas isso aí era o que a gente tinha em 2015, né? O Andrei, eu acho que ainda nem estava, o Andrei estava fora do Brasil, trabalhando fora. Então, isso aqui era tudo que a gente tinha no estudo. Então, você vê, né, a gente tem uma demanda e não tinha profissionais para fazer. Então, quando a gente entrou, né, para fazer isso, ó, de um croquis inicial para um portal, sabe? Então, até o lance da criatividade, né? A gente costuma falar, quando você tem criatividade com materiais nobres, a tendência é aquilo ficar bonito, né? A tendência é aquilo já ficar bonito por si só. É o que a gente fala, às vezes até critica um pouco a casa cor em alguns momentos, né? Porque você tem um ambiente, você bota materiais riquíssimos e nobres e o ambiente fica bonito por si só. E aqui a gente tinha o desafio de sempre usar materiais mega baratos para fazer alguma coisa que fosse relevante, que chamasse atenção, né? Tanto eu e o Andrei, a gente teve esse estudo maciço do que são os materiais e como tirar o maior proveito deles, sabe? Se a gente pega um bambu, ele não é só vara de bambu, ele tem a cor, ele tem até o pó que a gente lixa, a gente tem que aproveitar exatamente tudo para fazer qualquer tipo de cenografia, né? Fechamento, que a gente usava esse USB, né? Que é um material mega barato, mas para você fazer uma coisa em um mês, um tapume, né? Né? Então, isso aqui são imagens de 2015, foi um dos primeiros projetos que a gente fez. Você vê que a gente começava a usar materiais, tipo, tudo que estava disponível, né? Você vê que a gente deu uma mistureba aqui de estrutura, né? Estrutura metálica com madeira, com piso de pedra, e a gente botando areia no espaço público, que tinha que tirar depois, limpar. Então, tudo isso aqui foi uma experimentação que a gente foi, né? Claro que a gente está falando aqui de criatividade, isso aqui são só fotos de bastidor e tal, mas é muito para ver, porque o projeto em si, que a gente tinha lá atrás, que é isso aqui, nada mais era do que uma foto, um pedaço de papel, se a gente não fosse para a obra e realmente desenhasse na obra. O Andrei pode falar melhor do que eu, mas existem muitos projetos que a gente chega a desenhar no chão mesmo, né? Então, assim, aquela coisa que você falou da caverna, né? Desse ritual, das pessoas se projetarem na caverna, a gente fazia muita coisa de ser orgânico mesmo, né? Então, assim, não para cá, né, nos últimos anos passou a existir mais uma questão de todos os projetos detalhados, com complementares e tal. Mas o mundo que a gente encontrou há anos atrás era um mundo que isso nem era valorizado, nem remunerado para isso. Então a gente realmente tinha que fazer o projeto ao vivo e a cores ali na obra, desenhando no chão,
falando com quem ia executar, com o marceneiro, serralheiro. Então, é só umas fotos para ilustrar mesmo, né? E os tipos de materiais, e até os tipos de materiais que levam a arquitetura até mais complexa, como essa da Grécia, que a gente já usou isopor, por exemplo. Quer complementar aí, Andrei? Eu acho que cada tema ele acaba tendo esse desafio de descobrir toda a plasticidade que aquele tema precisa. Então, esses materiais eles são aplicados porque eles se aproximam mais do conceito e do realismo que o projeto está pedindo. Na verdade, é uma grande pesquisa de efeitos visuais que envolvem esses materiais, né? Não é simplesmente a gente não usa assim gratuitamente um material. A gente nesse caso da Grécia, como essa imagem está aí, a gente precisou representar aquela textura da parede que é o método construtivo da Grécia, daquelas ilhas gregas que não tem madeira. Então, assim, a incorporação de elementos e técnicas que vão se aproximar mais de todo um contexto histórico, né, que embasa essa arquitetura efêmera, né, mas ela também, para ela ter esse aspecto mais convincente, mais realista, ela realmente vai necessitar de muita pesquisa, né. Então, para isso, a gente trabalha com uma equipe bem grande de produtores de objetos, a equipe de compras. Assim, a gente tem que realmente fazer um planejamento de ação bastante completo assim, para alimentar um projeto como esse, né? No caso do Na Praia, né? E aquela história da representação pessoal, sabe, André, que a gente começou no início, em eventos como esse, que é uma representação, por exemplo, essa imagem, essa reprodução cenográfica, é reprodução de uma foto que o Andrei tirou no local, né, em Mykonos. Então, assim, a questão da representação pessoal, eu estou representando um olhar, né, um olhar que teve através da câmera, daquela experiência que ele vivenciou lá e a gente tentou reproduzir aqui, né? Então, por que a gente faz isso em evento? Se faz isso muito em cinema também, né? Se a gente tem um estudo de um lugar, então aquela fotografia do storyboard, do concept art, ele já reproduz a visão do diretor, reproduz a visão do roteirista e tal. Então, a gente como cenógrafo, né, arquiteto, a gente tenta reproduzir aquilo no mundo real. Aqui é uma foto que foi reproduzida, né, para o mundo real. Existe essa foto tirada em Mykonos, eu não achei aqui, mas que a gente reproduziu ela é exatamente igual nas quinas, nas cores, na textura da parede. Então, isso é representação da pessoa que foi lá e tirou a foto, né? Então, Oi? Deixa eu compartilhar aqui para mostrar uma coisa também para ele sobre isso. Perfeito. Você concluiu aí? Sim, sim. Por exemplo, isso aí que o Thalisson tá colocando, vocês estão vendo a minha tela? Sim. 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 Então, por exemplo, esse processo aqui, ó, que eu acho muito interessante, que tem um pouco... isso aqui é um jornal, né, da TV Brasília, uma reforma da TV Brasília que a gente fez a construção do estúdio novo, e essa mesa, ela sintetiza muito assim, o trabalho constante de pesquisa, né? A gente começa aqui com um 3D do projeto, do que seria a cenografia do ambiente do estúdio, e aqui as camadas de execução, aqui bem simplificado, né? Que tem, por exemplo, a armação de madeira, com esse molde embaixo, mas eu acho muito legal ver como uma mesa, ela pode trazer uma complexidade de técnicas e de busca de soluções contínuas para você chegar num resultado final como esse. Então, assim, realmente, o diferencial dessas peças cenográficas é que elas nunca foram construídas, né? Não existe um manual para você falar assim, eu vou criar uma peça aqui, como que eu vou executar ela? Você tem que descobrir
qual é a melhor execução, quais são os materiais que você vai aplicar. Então, por exemplo, uma mesa dessa que ela tinha que girar, ela tinha um eixo central, a armação com roda, de metalon, uma parte feita em metalúrgica, depois o revestimento dela com pintura automotiva, vidro temperado, com iluminação embutida de LED e um piso reflexivo. Aí a gente junta assim, umas 8 informações e vê, caramba, como que uma mesa pode ser tão complexa, sabe? Não é você vai ali no shopping e compra uma mesa. Então, a gente tem essa premissa inicial como parte do trabalho, né? Por exemplo, aqui, quando a gente estava fazendo o planejamento de execução da Surreal de 2018, né? Que é um projeto que eu gosto muito, eu acho que foi um desafio bem legal. A gente tinha um 3D que exemplificava o mecanismo da abertura da cabeça, era uma peça realmente muito grande, que deveria abrir ao vivo. Então, a gente fez uma maquete 3D, com impressora 3D da cabeça, a gente executou uma maquete recortada laser do túnel da tenda para poder estudar esse movimento, e depois ainda enfrentou uma série de dificuldades de montagem na escultura da cabeça. Então, assim, o aprendizado que eu vejo dentro da área de cenográfica é que você tem duas etapas de desafio. A primeira, realmente, para ter uma ideia interessante, uma criação legal, que vai ser impactante, que vai trazer um diferencial para o projeto. Isso é quase que uma vitória quando a gente consegue aprovar um layout que realmente vai chegar nesse ponto. E depois, a segunda etapa, porque aprovar o projeto nada garante que aquilo vai ser bem feito, ou bem executado, ou que o resultado final vai trazer toda a magia necessária que o projeto precisa. Então, realmente, essa aqui é uma imagem já da festa, né, da cabeça, que foi uma grande luta. Eu adoro ver essa imagem, porque eu sei o trabalho que deu para a gente ligar o laser dentro dos olhos com a cabeça abrindo. Então, assim, essa segunda etapa de dificuldades a vencer, que é na execução, realmente aí é que eu acho que ela vai revelar realmente o profissional que nós somos, sabe? Porque é fácil, às vezes, você poxa, eu não estou conseguindo cancelar a apresentação do vídeo. Aqui, consegui. Mas deixa rolando lá, André. Eu acho legal para a gente, né, ir pontuando em coisas assim. Até da cabeça mesmo, você vê, né, aquela imagem lá que tem a maquete física que a gente fez. A gente fez um protótipo. A gente fez um protótipo numa escala de 50% menor também, né? Fez um protótipo maior. E aquela questão do aprendizado que você falou isso é tão relevante que, apesar você pensando e outras tantas pessoas pensando, quem teve a solução final ali para a cabeça abrir foi o auxiliar do serralheiro, né? Então, assim, a gente às vezes dá soluções complexas para coisas muito complexas, né? E a gente esquece de usar as coisas mais simples, né? Então a gente pensou num sistema mega complexo de roldanas, de motor de portão e tal. E no fim das contas era um sistema simples até de trilhos, né? Que fez aquela cabeça abrir. Então foi bem tudo isso depois assim, sim, depois de 5 noites, eu varando 5 noites com o Flávio, a gente foi eliminando e cortando algumas coisas porque realmente pediu essa simplicidade, né? Mas dentro desse contexto, eu separei algumas imagens para falar para vocês, que era o seguinte, essa artista, a Leni Kowitz, eu acho incrível ver um pouco dessa questão da criatividade, porque ela é uma artista do expressionismo alemão que fazia os desenhos e as pinturas nos campos de concentração. Ela era judia e ela era assim praticamente esquecida, né? O expressionismo ele foi muito masculino, vamos dizer assim. Tiveram no século dos ismos, né? Pouquíssimas mulheres assim presentes dentro da história da arte.
mas ela fazia esses desenhos com carvão das minas, e a gente vê que a arte, que a criatividade, muitas vezes não precisa a gente estar tão instrumentalizado assim. É importante se instrumentalizar, mas não é uma desculpa botar a culpa do problema na falta da instrumentalização. Eu acho que o desafio da criatividade também é essa adaptação. Então, eu vejo muitas vezes assim, as pessoas querendo ter 1000 braços, sabe? Elas quererem se desdobrar em 1000 execuções e, na verdade, ela precisa basicamente ter um foco, sabe? Eu acho muito interessante, por exemplo, a história da cúpula de Brunelleschi, né? Um grande exemplo da história da arquitetura, o foco que teve na divisão de trabalho da cúpula, do arquiteto, todo esse contexto, ele ensina para a gente. Eu vejo que os desafios épicos que a gente tem dentro da cenografia, eles estão muito conectados com várias coisas da humanidade, de conquistas da humanidade que a gente visita muito pouco, sabe? Visita muito pouco. A gente quer sempre reinventar a roda ao invés de aprender com a própria história da humanidade. Então, eu acho que a lucidez de manter esse conhecimento é muito importante, sabe? E dentro disso, eu trouxe para vocês também essas imagens que mostram assim, que tudo isso a gente trabalha com muito planejamento, sabe? A gente faz cronogramas constantes e planejamentos de trabalho semanais, diários, planifica todas as ações de todas as equipes. Assim, o trabalho ele precisa evitar muito desperdício, ele tem um plano de necessidade muito grande, porque o custo é muito alto, né? Então, eu acho que é fundamental, né? Qualquer questão relacionada à cenografia, ela tem um braço de planejamento assim, completamente bem desenhado, tá? Legal. Não sei se eu abro aqui para... As perguntas ficam no final, né, Maria Júlia? Sim, temos várias já anotadas. Eu estou vendo aqui. Inclusive, eu queria só pontuar que a nossa professora de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo está aqui adorando a palestra. Toda vez que o Andrei fala de Brunelleschi, toda vez que ele fala de alguma referência histórica, ela está aqui aplaudindo. Mas mas é total, assim, a gente, quando faz o trabalho de cenografia, né, isso que o Andrei falou de não inventar a roda, é totalmente isso, né? Você vê essa cúpula que o Andrei falou, foi inventado um tipo de guindaste específico para fazer essa cúpula, sabe? Tipo, o Brunelleschi venceu esse vão que era impossível até então, porque ele tinha um planejamento, porque ele inventou um novo arco, entendeu? Então, isso que a gente vai fazer uma cabeça abrir de 20 metros de altura faz parte, né? A gente se sente um pouco naquele processo ali, né? A gente tem uma mega ação para fazer, tem que planejar. Essa planilha que o André estava apresentando aí, ela é uma fração de uma planilha que tem, cara, 2.000 linhas com 200 colunas. Né? O que a gente falou aqui no início de um evento, a única coisa que não muda é a data de abertura, né? No cronograma. A gente tem que abrir naquele dia, naquele horário, os ingressos foram vendidos. Então, não existe desculpa, assim, o tempo corre, né? Você dizer, uma obra de uma casa pode enrolar, né? Até uma obra comercial, às vezes até ela enrola, mas uma venda de ingresso, você não volta atrás, né? Então, a data de inauguração é aquilo, vai acontecer. Então, se não for com muito planejamento, a gente tende a dar com burros na água, né? Alisson, eu separei umas imagens aqui, eu posso mostrar uma coisa para você? Claro. Ó, dentro dessa questão, né, eu queria mostrar para vocês um ponto que é isso aqui, ó. Existe uma coisa dentro da criatividade que é basicamente você visualizar um conceito, né? A gente tem que ter uma semente para isso. Então, uma coisa que eu acredito muito nas pessoas, ou trabalhando em grupo, vendo o engajamento de algumas equipes, é dar corda para ver se aquela ideia ela vai ter um futuro.
E, na verdade, isso é um processo. Então, por exemplo, essa imagem ela é muito simples, ela revela superfícies onduladas com um efeito de luz, né? Esse era o conceito inicial, isso era uma ideia de que alguma coisa pudesse receber uma luz. Então, por exemplo, durante o processo criativo, claro, você tem um problema para resolver, que para resolver esse problema você tem que ter uma imersão dentro de uma linguagem, né? Aquilo que eu estava tentando expor aquela hora. Para você resolver aquele problema dentro daquela linguagem, você tem que ter um aprofundamento técnico de materiais, de cronograma, de planejamento para você conseguir chegar no resultado final. Então, essa pesquisa desse layout, ela levou a gente para um estúdio, né, para fazer simulações de luz em telas de metal. E olha o efeito que você sai daqui de uma ideia, de um conceito. Claro que muitas vezes a representação 3D desse conceito, ela não precisa exatamente chegar a todo o realismo, porque os conceitos artísticos, eles são efeitos visuais, imagéticos, subjetivos, né? Ele não precisa, a gente não está exatamente vendendo um prédio onde o cliente precisa olhar aquele edifício para ele se sentir dentro dele. Eu acho que isso é uma ferramenta de mercado, sim. É legal quando a gente aplica o 3D também para essas ferramentas mais subjetivas, mas é um pouco difícil de traduzir. Você vê a paleta de cor que influencia numa tela dessa, ela é riquíssima, e é um efeito bem complexo. Às vezes a gente demoraria muitos dias para conseguir chegar em alguns resultados que numa análise técnica ao vivo com os materiais a gente alcança isso muito rápido. Então, isso aqui eu quero mostrar para vocês como um desafio, sabe? Um desafio de acreditar numa semente e partir para um teste prático. Então, por exemplo, esse palco, né, que ele era muito grande, era um festival, na época não existia nenhum festival tão grande como esse que a gente fez aqui em Brasília, que era o BMF, o Brasília Music Festival, né, em 2001. Foi muito legal, mas a única referência que eu recebi foram essas 3 padrões aqui do Romero Brito, sabe? Então, assim, todo o layout do evento vinha a partir disso. Então, assim, eu quero mostrar para vocês, através disso, é que a criação, ela começa a se desenvolver a partir de células, às vezes, quase invisíveis aos olhos de muita gente, sabe? Mas você não, você acredita naquilo, você vai valorizar aquilo, e daqui a pouco aquilo vira um painel gigantesco de 50 metros de largura, que vai dar uma visibilidade para 70 mil pessoas por dia, sabe? Então, esse evento que foi em 2001, foi um dia incrível, assim, na minha vida. Eu fiquei muito feliz de ver esse público entrando, porque foi um dos primeiros palcos grandes que eu fiz, assim, e aí eu refleti muito sobre isso, sabe? Sobre a responsabilidade do impacto visual que as nossas ações têm, sabe? Você pensa uma ideia, você pensa um material, ela se reverbera no evento. Então, por exemplo, a gente pensa uma maquete, para isso, a cenografia, ela não tem limite, a gente faz todo tipo de estudo, maquete física. Essa maquete é bem antiga, assim. Eu e Thalisson na praia, a gente fez maquete física de várias coisas, para palcos da Grécia, palcos e plantas. Então a gente usa maquete 3D, maquete eletrônica, estudo de volumetria, estudo feitos à mão, para depois chegar no resultado já de partir para a prática. Por exemplo, esse ano teve pandemia, a gente já estava com todo o projeto do Na Praia de 2020, que iria ser, né, o Na Praia de 2020 Hawaii, ia ser esse ano, e especificamente pela essa propriedade de liberdade de criação que o desenho tem, eu mesmo já tinha feito todos os projetos à mão livre, desenhando, sabe? Eu já não estava nem mais querendo desenhar no 3D, a ideia seria realmente partir para essa questão. Então, é muito legal a gente acreditar. Esse projeto o Thalisson fez comigo também. A gente construiu uma cidade cenográfica no polo de cinema, e quando a gente chegou lá, eu cheguei e recebi essa maquete aqui, que a gente tinha que construir uma cidade cenográfica em 2 meses. Então, rapidamente, a gente tinha que bolar um método construtivo,
né, para poder atender a construção de 50 casas e cenografar as casas por fora e por dentro para poder filmar. Então, foi muito legal, o Thaleson participou desse projeto também na equipe de projeto e desenvolveu também a metodologia de construção. A gente realmente, em questão de uma semana, o Polo de Cinema já tinha virado assim, um grande painel de obras, né, de muitas obras para a cenografia, né, não eram casas reais, mas esses desafios eu acho incrível, sabe? Eu acho que assim, são vários elementos que a gente recebe. Às vezes, por exemplo, esse aqui foi um mapa mundi, né? Eu quero um cenário com mapa mundi. Não tem uma ideia assim clara, né, do que vai ser o resultado final, a menos que a gente passe por todos esses processos. E aí eu coloquei esse olho aqui, né, de uma palestra que eu tinha sobre criatividade, que eu acho que o olhar, a emoção, né, essa lágrima saindo, sabe? A gente precisa superar expectativas. O impacto visual desses projetos, eles têm esse objetivo. Se a gente não alcançar esse ponto, né, aonde a emoção humana ela se torna maior do que o trabalho, sabe? A percepção do público, o impacto que 200 mil pessoas visitam na praia, por exemplo, se ela não for maior do que o trabalho que a gente estiver fazendo, a gente não está fazendo um trabalho de verdade, sabe? Porque a gente está fazendo isso para as pessoas realmente se emocionarem e acreditando em toda a psicologia, na natureza humana, na necessidade, vamos dizer assim, a motivação que a gente tem, assim, na necessidade de que a realidade ela não se basta, sabe? De que a gente realmente precisa ter uma válvula imagética de escape para sonhar, para continuar sonhando e viver esse sonho dentro dos nossos cenários, né? Total, e como essa questão de festa, né? Tudo que a gente faz de cenografia, geralmente, né, envolve entretenimento, né? Se é um filme, se é uma série, se é um teatro, né? Se é uma festa, né? Como a gente falou. E todas elas, a gente tem que tirar essa pessoa do mundo real, né? E, às vezes, a gente só tira a pessoa do mundo real representando o mundo real, mas em outro lugar, né? Aqui em Brasília, a gente tinha o desafio realmente de levar a pessoa para o México. A gente teve o desafio de levar as pessoas para a Tailândia. E sempre a gente tinha aquele balanceamento, tipo assim, não vamos representar a cultura fiel da Tailândia, mas também vamos, né? A gente tem a imagem, quem nunca foi, por exemplo, na Tailândia, tem um clichê do que é uma arquitetura tailandesa, né? É o consenso geral. O que é quando eu falo uma arquitetura da Tailândia, todo mundo imagina aquele telhadozinho, né? Em formas de mão e tal. Quando a gente foi fazer uma pesquisa a fundo, aquele telhadozinho existe numa vila bem específica, na Tailândia, em Bali. A arquitetura lá é muito mais em relação à madeira, de painel laminado colado, de madeira sem parafusos, que ela encaixa, né, ela se auto-encaixa. Então, assim, a gente tinha sempre esse cuidado de o que representar da cultura real e do clichê, sendo que o clichê tinha que dar ele tinha que ser maior, em pontos maiores, que era onde a pessoa ia realmente se sentir, né? No Havaí, por exemplo, quando a gente recebeu a pesquisa, o Havaí é cheio de clichê, né? O Andrei foi lá e viu que a arquitetura do Havaí hoje em dia não muda muito de Califórnia, sabe? Assim, você pode estar ali em San Diego, ou você pode estar no Havaí, não muda muita coisa, né? Então, até nesse ano, a gente teve esse desafio mesmo, assim, como a gente vai representar o que o Havaí tem mais, que é o paisagismo, que é o background, as montanhas, né? Então, esse é o desafio que a gente tem. O Andrei falou aí, chegam clientes para a gente que querem um cenário de mapa mundi, entendeu? Na vida real, isso não é possível. Você não pode fazer um mapa mundi num prédio da tua casa, sabe? Você não pode fazer uma casa no formato de mapa mundi. É muito mais difícil e mais custoso, né? A cenografia, ela te dá essa liberdade. Você pode fazer uma cabeça abrir, você pode fazer um unicórnio voar, como a gente já fez algumas vezes, sabe?
Então, essa é a magia, né? Dessa parte mais lúdica da arquitetura, assim. Vou me meter aqui agora, hein? Por favor. Caramba, papo maravilhoso, né, cara? A gente tem que marcar, assim, um período mais longo para conversar sobre isso. Eu acho, assim, ó, que esse fechamento do Thaleson, a partir da fala do Andrei, maravilhoso, porque é muito isso, né? Assim, a gente tem a realidade, o mundo de verdade, a gente tem a possibilidade, quando você mostrou a ideia da fotografia, eu achei maravilhoso isso. A fotografia que, na verdade, não é a realidade, é a representação dessa realidade, mas que é talvez o ponto de partida ou é usado nesse processo de reconstruir uma realidade para tirar as pessoas da realidade. Porra, isso é maravilhoso, né, cara? É louco e maravilhoso ao mesmo tempo. E as referências de artistas que o Andrei trouxe, de artistas, imagino que alguns deles, artistas contemporâneos, é super bacana, porque é um pouco desse processo, né, da realidade, de superar a realidade, que a gente viu na história da arte, né? Uma arte voltada para a representação hiperrealista do mundo e que em algum momento se desapega ou se distancia ou não mantém somente essa como talvez a sua função mais elementar e aí possibilita representações outras. E aí, enfim, aí cada um também, né, vai para o caminho que lhe é mais confortável. Eu acho que renderia muitas questões aqui e aí eu queria passar para umas perguntas que, né, que a galera foi deixando aqui no chat. Professor, Oi. Só para avisar que a gente tem 20 minutos, então vamos fazer as perguntas, mas vamos tentar ser breve, porque o próximo convidado já está entrando também, tá? Tá, então vamos lá. Andrei e Thaleson, fiquem à vontade para responder. Acho que a gente pode articular essa resposta para não precisar, né, os dois falarem das mesmas questões. Tem algumas perguntas que eu vou consolidar numa só, que é sobre materiais. Assim, se vocês nos eventos, que tipo de material você usa, se vocês vão para uma abordagem de materiais mais sustentáveis e o que é feito com esse material a partir do momento que o evento é desmontado. Não sei se isso também é uma responsabilidade de vocês ou se passa pelo conhecimento de vocês. Não, era uma responsabilidade nossa também. A gente, como prestou muito serviço para a R2, né, produções que tinham 3 grandes eventos no ano, a gente, no primeiro evento do Carnaval, a gente já conseguia fazer algumas peças já pensando na praia, por exemplo. Né? Então, esses materiais eram completamente, assim, em muitos dos casos, 70%, 60% reaproveitados. Né? A gente, claro, são temas completamente diferentes. Se a gente tinha um guarda-corpo que ele era colorido no Carnaval, a gente queimava ele e deixava como uma madeira rústica na praia, entendeu? Mas, assim, de material em larga escala, a gente usava basicamente madeira, muito pela facilidade mesmo de manusear, né, a madeira e a resistência que ela traz. Tecido, por ser uma coisa muito barata e que dava muito resultado para a gente, a sublimação no tecido, que ela representava a pintura, a própria lona, que era rápida, né, que é rápida para fazer qualquer tipo de impressão, e a gente sempre cumpria hierarquias, né? A gente, em escalas que as pessoas tocam, a gente deixava uma cenografia mais realista. Né? Então, se a pessoa tem um balcão, no balcão ali vai ter uma madeira pintada à mão, com artesanato, com estêncil. À medida que vai subindo, que ela já não pode tocar, a gente botava uma impressão fosca. Né? E lá em cima, que ela só tem uma visão mesmo meio turva da questão, a gente botava uma lona mesmo, que era mais barato, impressas com a arte que a gente queria, entendeu? Então, assim, tudo era muito baseado no custo, né? Então, a gente se baseava muito em materiais baratos e que daria para aproveitar. Então, basicamente, metalon e madeira, né? Chapa de compensado, OSB, caibro, essas madeiras mais baratas. Bacana. Outra pergunta, daí eu vou deixar essa para o Andrei. E já, assim, meio que... Professor, vocês sabem que se mete nas coisas, né? Então, assim, já me meteu na resposta, porque é o seguinte, a pergunta é se... vou juntar também duas numa só. Se vocês recomendariam algum tipo de especialização para trabalhar com arquitetura de eventos, com cenografia, uma pós ou um mestrado, e se existe espaço para
estágios, né, nessas áreas. E aí o que falei que eu ia me meter é porque eu, a partir da fala de vocês, eu penso que é o tipo de atuação profissional que a gente traz o nosso repertório, ele vai com a gente para onde a gente ande, né? A gente traz esse nosso repertório, mas eu penso que vocês aprendam muito durante, né, cada projeto, e é um processo permanente de acumulação, né? Assim, que eu não sei se um curso por si só, eu acho que ele pode ajudar, mas talvez a vivência do dia a dia, mas enfim, André, é contigo. Eu acho o seguinte, a experiência, né, que a gente vem acumulando na vida, nas entregas para clientes de diferentes linguagens, né, um campo muito vasto, né? Então, assim, a cenografia, ela tem mercado na televisão, no teatro, no cinema, na publicidade, nos eventos, nos shoppings, nas vitrines, então, assim, stands. Então, eu realmente tive que fazer uma escolha em relação à minha formação profissional. Realmente, eu entrei na arquitetura, conheci o Thaleson no CEUB, mas para vocês terem uma noção, eu tive que sair da arquitetura 3 vezes, sabe? Eu já iniciei e não consegui terminar o meu curso durante 3 vezes na arquitetura, porque eu não estava fazendo arquitetura para virar arquiteto. Eu queria fazer arquitetura para complementar meus conhecimentos para a cenografia. Só que o meu trabalho não permitia isso, porque eu via que para desenvolver a cenografia eu precisava conhecer de muitas coisas. Eu precisava fazer cinema, teatro, entender de figurino, eu compro livro de sapato, eu compro livro de objetos da Idade Média, eu chego numa livraria e pergunto, tem algum livro de cenografia? Antigamente, há 20 anos atrás eu fazia essa pergunta, hoje eu não faço mais, porque eu vejo que qualquer livro é um livro de cenografia, sabe? Eu compro o livro de joias do Egito para estudar a fundição do ouro, a fundição das espadas dos samurais. Por quê? Porque é tão inesperado assim, o tipo de conhecimento que a gente aplica. Então, respondendo a sua pergunta, André, eu não vejo como tanto o mercado com uma demanda muito acadêmica, sabe? Eu acho que a parte conceitual, eu sou apaixonado, eu adoro a parte conceitual, que eu acho que a academia ela se aproxima mais, realmente, desse desenvolvimento de conceito teórico, que muitas vezes ajuda a embasar muito os projetos. Agora, por um outro lado, como é um conhecimento muito prático, a prática ela é fundamental. E nesse aspecto eu vejo que as novas gerações, né, eu tive muitos assistentes em Brasília e graças a Deus eu fico muito feliz que a maioria dos diretores de arte que estão atuando na cidade hoje em dia na área de cinema foram assistentes meus. Eu vejo assim, eu fui assistente durante 5 anos de um diretor de arte que era arquiteto, né, que talvez você conheça, o Girafa, o Luiz Jungmann, né? Eu fui assistente dele. Então, eu vejo que essa prática ela está cada vez menos vista. As pessoas querem se preparar, se lançar no mercado muito rápido, ter uma autonomia de criação muito rápida. Os meus últimos assistentes eles saíam muito rápido do processo criativo, coisa de 1 ano. Então, assim, nesse aspecto, eu vejo muito que aquela vivência, aquele conhecimento que vai se adquirindo com as experiências, com as entregas, ele está exigindo um tempo mais rápido e o comportamento das pessoas mudou muito em relação a esse processo de aprendizagem, sabe? As pessoas hoje em dia elas querem muito mais status do que suar a camisa, de verdade, sabe? Elas querem sentar numa cadeira, ter aquele status profissional, mas elas não querem sujar as mãos, sabe? E eu sinto falta dessa disponibilidade de, não, eu estou varando noite, eu sujo minha mão, eu estou aprendendo, eu sei fazer um projeto, mas eu sei executar esse projeto, sabe? Então eu sinto falta disso mesmo. A gente sabe que tem na Unirio, né, a Faculdade do Rio de Janeiro tem uma formação acadêmica de cenografia, ela é um curso de cenografia, faz parte do teatro lá no Rio de Janeiro. Em São Paulo a gente sabe que tem
algumas escolas do Serrone, por exemplo, que é um grande cenógrafo de teatro, ele tem um curso de cenografia, né? Tem vários, né? O Gianni Rato, tem vários cursos conceituados de grandes cenógrafos sobre cenografia, mas é uma formação muito escassa ainda, sabe? Tanto academicamente quanto na questão da oportunidade. Aí eu estava vendo aqui algumas questões das perguntas e eu vi muita gente falando de estágio, né? E eu acho muito legal, esse é o caminho, bater na porta e falar, posso trabalhar com vocês? Eu acho que esse é o lance, é estar perto, se aproximar para ver o tamanho do problema, sabe? Bacana, Andrei. Vou para mais umas perguntas aqui, vou jogar para você agora, Thalisson. Beleza. É sacanagem, joguei pergunta boa para o Andrei, agora para você vai ser pergunta de legislação. Eu vi essa pergunta, mas ela é boa também. Como é que funciona isso e em que, naturalmente que existe legislação para eventos, mas de que maneira isso impacta no trabalho de vocês? Então, como eu falei, eu trabalhei muito tempo com o mercado imobiliário aqui em Brasília, ainda trabalho, né? E o que acontece aqui em Brasília? A legislação, ela engessa muito o projeto, né? É claro, a gente tem toda a questão do tombamento, mas, assim, a legislação, ela exige um potencial construtivo, um gabarito específico e tudo mais. A questão do evento, a legislação é muito básica, muito básica. A gente, basicamente, tem uma norma para eventos, que é a saída de emergência. Pronto, só isso. É claro que, como arquiteto, eu sempre tenho um cuidado. Em todo evento que eu tenho, a gente tem uma RT, um laudo de estrutura, né? Uma RT estrutural para quem a gente aluga a estrutura e tudo mais. Mas a legislação para evento se resume a uma norma de saída de emergência, uma NBR de saída de emergência, que está bem desatual, inclusive, mas só fala de quanta saída de emergência você tem que ter por uma quantidade certa de público. Basicamente é isso. O que é bom, que mais uma vez é o que eu falo, né? A gente não fica muito limitado. A imaginação realmente é o limite mesmo, né? Bacana. E aí eu acho que, pelo menos a última das perguntas que ficou aqui reservada para eu repassar para vocês, que é... Cadê você? Pergunta... Você vê que as perguntas boas vão para o Andrei, você está com azar, tá? Da questão temática, porque eu acho que cada vez mais, né, em função de uma boa parte do que vocês falaram, né, de que esses eventos, na verdade, você tem uma empresa por trás, você tem todo um pensamento enfim, de lucro, de benefícios, mas você tem a construção de uma grande experiência para quem frequenta esses eventos. E eu acho que parte da construção dessa experiência ela é decorrente, e eu acho que impacta diretamente no trabalho de vocês, das temáticas que são exploradas, né, na configuração do evento. E eu acho que essa temática talvez seja ali a primeira faísca do ponto de vista do processo criativo, das ideias, né? Você tem a ideia, ela vai se associar lá no seu repertório, para onde eu vou. Como é que é essa definição da temática? Vocês fazem parte disso? Essa definição já chega pronta? Vocês podem, enfim, interferir nessa temática? Como é que é isso? Não, é o seguinte, a gente está realmente muito dentro disso, muito mesmo, né? Existe um projeto, né, de festa, de evento, que tem um nome, que tem um conceito, um briefing de uma expectativa que muitas vezes ele também vem associado muito à margem de lucro, ao ticket, o valor do ticket, qual que é a expectativa de público, essa quantidade de público que aquela festa tem que atingir, qual o aporte financeiro que vai ser conduzido para aquele projeto. Beleza. Aí a gente tem um tema que, num primeiro momento, desde quando eu comecei, eu entrei na R2, né, a convite do Thalisson, que me indicou em 2016 para fazer a festa da Surreal, a primeira festa da Surreal. Então,
depois da Surreal, eu fiz a Na Praia de 2016 e dali para frente eu me tornei mais um membro mais assim da criação, né, da R2. A gente tem um sócio da R2, que é o Rick, que é uma pessoa muito voltada à parte criativa e foi com quem eu estabeleci mais relação para desenvolver esses conceitos dos eventos e apresentar para ele muitas propostas e possibilidades que a gente podia alcançar dentro dessas mensagens que a gente foi construindo ao longo do tempo, né? Então, realmente, voltando a pensar lá atrás, assim, a gente começou a imaginar realmente uma trajetória, uma verdadeira trajetória para esses eventos, né? Uma trajetória que não era se limitava só ao ano que a gente estava fazendo. Lentamente a gente começou a já pensar em toda uma sequência de mensagens que, por exemplo, a Festa Surreal é uma festa muito mais profunda em relação a isso, sabe? A experiência, você vê o primeiro conceito, suba jovem, né? Aí o segundo conceito, não crie expectativas, né? Sempre esses conceitos vêm do Rick, ele me passa isso, aí eu vou dar uma maturada nessa proposta conceitual e a gente devolve isso em criação cenográfica, devolve isso em projeto, em layouts, em concept art desses projetos, né? Então a gente faz realmente o concept art visual, o key visual do projeto a gente desenvolve, sabe? E esse desenvolvimento do key visual, ele está associado realmente a toda uma defesa, como foi o caso de vários eventos, né, que a gente faz a defesa temática mesmo. E isso daí, no caso, o André, eu coloco muito assim, é um espaço adquirido, conquistado, sabe? Eu acho que as pessoas elas vão conhecendo o seu processo de trabalho, conhecendo o seu potencial criativo e a partir dali elas vão confiando mais para você sugerir coisas que tem mais a ver. Então eu realmente gosto demais desse processo assim de defender um tema, a gente pesquisa, o Thalisson busca muitas referências, ele também é um pesquisador assim, incrível em nível técnico, de encontrar soluções para passar mensagens. Eu acho que é muito legal a sinergia de trabalho que, por exemplo, eu e o Thalisson tem, porque ela se complementa bastante nesse aspecto de assim, pô, eu tenho uma ideia que é mais ou menos assim, aí de repente tem uma solução já, será que é assim que a gente pode construir, sabe? Então será que isso daí pode dar um impacto visual mais dessa forma? E aí, a partir disso, a gente chega nesses resultados, bons resultados. Eu acho que a gente chegou em resultados incríveis, assim, que deu uma resposta muito positiva para o público, mas muita dedicação mesmo. Não existe, a gente trabalha sem pausa, é non-stop, sabe? Nosso trabalho criativo e de envolvimento técnico dentro da R2, por exemplo, ele é full time. Complementando você aí também, André, essa interferência no conceito que você falou do espaço adquirido, a gente teve a sorte de tem clientes como a R2 que ela traz o conceito mastigado, mas você mesmo deu exemplo, né? Existe gente que chega com um conceito que era o mapa mundi, né? Então a gente com todo o repertório, a gente tem que criar um certo conceito também para a cenografia, ela é diferente da arquitetura. A cenografia ela só existe com uma sustentação, vamos supor, temática e cultural, né? A arquitetura ela pode só estar lá, é uma casa, não preciso referenciar nada. A cenografia é diferente, né? Ela tem que ter uma estrutura conceitual para ela existir, né? É isso que a gente falou, a gente cria um mundo real e real, né? Então, se não for esse alicerce conceitual do que a gente quer, que o cara quer, que aspecto que ele quer dar para a festa, para o teatro, para a série, a cenografia perde o encanto, né? Perde o brilho. E assim, André, a gente, por exemplo, eu faço a pesquisa de referências, né? A minha preocupação não é ir lá fotografar um país, por exemplo, para a gente ter um banco de imagens. A gente traz
várias questões do aspecto cultural, o aspecto histórico, sabe? A gente monta uma pasta de referências que, às vezes, no caso do México, por exemplo, ela chegou a ter 70 pastas. Então, assim, de janelas, de porta, para um arquiteto, essas referências são incríveis, assim, porque eu faço a média de 12 mil fotografias para uma pesquisa fotográfica de um evento como esse, sabe? Então, a gente discute aspectos culturais, toda a história do evento. É isso que o Thaleson colocou, é uma imersão, né? Uma imersão de impacto visual que você precisa colocar a pessoa dentro daquela, afinada com aquela cultura, sabe? Então, ela não é só uma questão estética, ela é uma questão comportamental, que envolve dança, envolve contos, envolve, sabe? Poxa, é muita coisa, é muito legal isso. Pô, super bacana. A gente está chegando aqui no limite do tempo. Vamos, então, manter, né, o tempo para que a próxima atividade comece no horário. E aí, assim, pô, da minha parte, eu queria super agradecer, cara. Fiquei na maior felicidade aqui de participar junto de vocês, enfim, de ouvi-los. Andrei, Thaleson, já vivenciei, né? Passei pela experiência como participante de eventos que vocês estruturaram e, pô, super positiva a experiência. Eu acho que o trabalho de vocês é um trabalho maravilhoso. Deixaria como a última fala professoral, porque o professor não perde essas oportunidades. Galera, vocês viram, né? Assim, eu acho que o Andrei também deu esse toque, né? Que as coisas não se resolvem assim no estalo de dedo, né? Ele faz 12 mil fotos para poder ter um acervo de referências para um evento. Então, assim, é muita relação. A gente tem que entender que para chegar em determinado lugar, a gente tem que subir muitos degrauzinhos para chegar naquela posição, que eu acho que aí permite que eles discutam as temáticas, questionem determinadas coisas. É porque chegaram num lugar que tem uma experiência, não é porque é snob, porque é metido, nada disso, porque tem uma experiência que, quando argumenta alguma coisa, imagino que é para que aquela coisa fique ainda melhor. Pô, super agradeço aí a participação de vocês, agradeço, Maju, o convite e estamos aí para todas as necessidades. Valeu, galera, abração. Legal, a gente que agradece, eu agradeci aqui, né? Muito orgulhoso por ser aluno e voltar aí como palestrante, né? Do CEUB. E, pô, eu sei que é um tema muito complexo, galera, e há pouco tempo, a gente sabe, quando fazia o Transpiração, a gente fazia, essa aula de 3, 4 horas, só falando de cenografia, discutindo arte e tal, era quase um sarau. E, cara, qualquer dúvida, procura a gente nas redes sociais, sabe? Tipo, tira dúvida mesmo, se jogue, isso que o Andrei falou, de bater na porta mesmo, procurando oportunidade, elas estão aí, então é só a gente realmente procurar que elas aparecem, sabe? Nos procurem que a gente é super solícito aí para responder qualquer tipo de demanda ou dúvida. Eu queria agradecer. Posso falar? Acho que eu interrompi alguém. Queria agradecer a disponibilidade de vocês por essa palestra extremamente incrível e excepcional. Engatar na frase que o Andrei falou que eu fiz arquitetura, aí eu parei, aí eu voltei e não estava me vendo. E acho que a gente está muito na caixinha de sempre achar que ser arquiteto é só construir casa, só fazer prédio ou só reformar um ambiente interno. Mas arquiteto é fazer vários tipos de arquitetura, né? A Dara até falou nos comentários, eu me encontrei nisso tudo, dessa palestra. Então, queria agradecer por vocês mostrarem essa vertente que não deixa de ser arquitetura e encantar ainda mais os alunos que muitas vezes se acham, não vou ser um bom profissional porque eu não me vejo fazendo uma casa. Mas isso está totalmente errado. O arquiteto tem várias vertentes. Então, muito obrigada por isso tudo. Eu queria agradecer também a André e a Maju e ao Thaleson. Muito bacana, gostei pra caramba, igual o Thaleson colocou. A gente passa pelo CEUB, agora volta. Já tive a oportunidade de ir algumas vezes no CEUB também fazer palestra sobre direção de arte, sobre cinema,
é muito legal. E parabéns à iniciativa de vocês sobre essa semana. Eu vou até acompanhar mais. Infelizmente, hoje eu não pude ver os conteúdos, mas a partir de amanhã eu vou ver que essa palestra que teve antes da nossa estava bem legal também. E é isso aí. Eu espero muito que vários arquitetos futuros, formandos do CEUB, também entrem no ramo de cenografia para levar o nível mesmo, cada vez mais dessa área, propor mais debates sobre cenografia, convidar mais profissionais e montar círculos de debate. Eu tenho certeza que vários profissionais da área, como teve a primeira semana de direção de arte da UNB, eles fizeram isso, eu participei, convidaram 6 diretores de arte de Brasília para lá, vai uma dica aí para a galera da arquitetura também. E o debate, super construtivo. Pode contar com a gente aí. Eu e Thaleson estamos aí sempre à disposição. Com certeza, André. Obrigadão, André. Nós vamos guardar seu número. Com certeza vamos estar chamando você e o Thaleson novamente para conversar. O pessoal gostou muito. Eu estou de verdade sem palavras para essa palestra. Foi sensacional. E eu queria agradecer muito a disponibilidade de vocês. E, assim, para mim mesmo, que eu tô na área de eventos por causa dos meus pais, né? Foi sensacional. Eu tô até emocionada aqui, ó. Tô tremendo. Obrigada, de verdade. Só para não... Eu sei que nosso tempo está estourado, mas eu vi uma pergunta muito relevante aí sobre os eventos na quarentena. Rapidinho, tá? A gente tem um papel, gente, quando a gente fala projetar, né? O projetar é lá na frente, é no futuro, né? Então, assim, nenhum período foi tão importante para a gente agora de eventos como repensar o evento, né? E quem pode repensar o evento? Somos nós, né? Nós, arquitetos, cenógrafos, designers e tudo mais, pensar como vai ser lá na frente, né? Então, todas as áreas já voltaram, o evento não, e a gente está sempre entendendo isso como uma pausa para realmente repensar a experiência do evento. Então, só respondendo essa pergunta que eu achei muito relevante, porque a gente falou aqui de eventos, né? E é a única coisa que ainda está parado. Então, é a hora da gente realmente projetar e pensar em ideias lá na frente, no futuro. Exatamente. É isso, gente. A gente está tendo que se virar nos 30. Muito obrigada. Obrigadão, Andrei. Valeu, obrigado. Thaleson, Obrigado a todos aí. Valeu, galera.